ao 8º Encontro de Oficiais Militares Estaduais. Muito obrigado. Inicialmente, agradeço aqui as palavras, né, da nossa mestra de cerimônias. Me dirijo aqui às autoridades presentes, o Coronel Céu, presidente da CORS, e que promove e propicia este evento magnífico, né? Isso serve de muito orgulho, né? Não só para mim, que vim da Polícia Militar, sou o capitão da Reserva de São Paulo, né, onde eu fiquei 20 anos, né, hoje já completo 28 anos na magistratura militar em São Paulo. Então, fico muito feliz em ver um evento dessa magnitude. Parabéns, Coronel Céu. E agradeço a lembrança do meu nome também. Cumprimento o Coronel Marcelo Pontes, comandante-geral da Polícia Militar aqui de Santa Catarina, né, que eu tive o prazer ontem de conhecer e conversar. Cumprimento, em nome do comandante-geral, Coronel Pontes, eu cumprimento todos os policiais militares aqui presentes, né. Cumprimento o Coronel Marcos Aurélio Barcelos, comandante do Corpo de Bombeiros, também em nome de quem cumprimento todos os bombeiros militares oficiais aqui presentes, né. Nós temos 18 unidades da federação, então realmente é um evento magnífico. Coronel Marlon, presidente da FENEM, o nosso abraço em reencontrá-lo. Sua presença aqui é muito importante. Coronel Edson Carlos Ortiga, presidente da Associação Eloy Mendes, aqui de Santa Catarina. O deputado estadual, Coronel Mocelin, aqui também nos honra e nos brinda com a sua presença. E, em especial, o cumprimento que também já foi feito pelo nosso Coronel Céu aos alunos, capitães alunos do Estado de São Paulo, que visitam aqui, tecnicamente, a Polícia Militar de Santa Catarina, né? Então, a todos aí, uma boa tarde. Vamos aí, né, desenvolver um assunto que é muito agradável, é muito essencial. Todos aqui presentes, né, direta e indiretamente, vão estar envolvidos nesse tema, portanto, acredito que o interesse será aí muito grande, né? Vamos aí fazer uma breve exposição e, em seguida, tratarmos de questões aí que vão ser suscitadas aí no evento. Deixa eu só ver aqui o equipamento aqui. Alô, alô. Muito bem. Então, nós começamos aí, então, agradecendo, né, a CORS, né, que propicia este tema. Eu quero deixar bem claro aqui que fiquei muito feliz ao ser convidado em aqui dirigir, né, palavras, a nossa experiência nesse tema, né. Não fui eu que escolhi o tema, foi a própria CORS. Nós vamos tratar aí exatamente das funções aí realizadas pelos oficiais militares estaduais, né, na atividade de juiz militar, né. Então, sem dúvida alguma, eu cumprimento aqui, se esqueci de cumprimentar, né, que são todas as autoridades, todos os presentes, os presidentes aí de associação, de cada estado, né? Não nominei, porque senão a gente ia ficar muito extenso aqui. Então, um abraço a todos. E o que a gente aqui gostaria de registrar? Veja, um evento dessa importância, dessa profundidade, eu vejo o trabalho que foi realizado, né, resumidamente, ontem, pelo presidente da CORSA, que a gente atesta, né, a gente verifica a importância das associações nas instituições militares, né? Esse é o caminho, né? E a CORSA me parece que é uma associação, né, de referência no Brasil e merece todos os nossos aplausos aí. Muito bem. Esse tema que nós vamos aqui tratar, né, ele já foi objeto de escrita nossa em 2003, neste primeiro livro aqui, que ousei elaborar, A Justiça Militar e as Peculiaridades de atuação do juiz militar na atividade jurisdicional,
né? Eu sempre tive preocupação, ainda como cadete, né, de entender como era a atuação do oficial na justiça militar, né? Depois, como oficial, a gente fica mais próximo a essa realidade. E como juiz, já com 9 anos de atividade na Justiça Militar de São Paulo, então resolvi escrever sobre esse tema, né? Na ocasião, esse tema era inédito, né, no Brasil, portanto, o que vamos falar também, né, já falamos lá em 2003, né? Tivemos outros trabalhos aí, que nós vamos também destacar. Aliás, o presidente da Acors, o Coronel Cel, tomou a gentileza, né, fez a gentileza de repassar aos senhores um artigo de nossa lavra, né, mais ou menos recente, que nós publicamos na revista da Polícia Militar de São Paulo, A Força Policial. Ali, né, cerca de 50, 60 laudas, nós trabalhamos aí detalhadamente a função do juiz militar, né, integrando os conselhos de justiça. Então, parte do que eu vou falar, né, vai se dividir entre esses trabalhos científicos aí. E trago aqui também uma experiência para dividir com os senhores, porque acredito que o papel maior, mais importante nosso, é essa troca de experiências, fazer uma reflexão sobre os assuntos. Em agosto do ano passado, a Polícia Militar do Acre me fez um convite, fiquei muito honrado também, para a realização da aula magna no primeiro curso de juiz militar no Brasil, né? Eu tomo a liberdade de aqui trazer exatamente o banner aí que nós fizemos para divulgar o curso em todo o Brasil, né? Nesse curso, cerca de 40 oficiais de todo o Brasil tiveram oportunidade de participar. E aí eu cumprimento em especial, né, a Polícia Militar do Acre e aqui o Major Jamison, né, Jamison Neri, né, eu queria que ele levantasse aí, estou vendo aí, para todos os presentes aí conheçam o Jamison Neri, e depois aí talvez no intervalo, né, tomando um café, peguem dicas com ele, né? E por que eu estou trazendo essa experiência aqui? Porque eu achei fabulosa, né, uma iniciativa que pode ser, né, trabalhada em cada estado, né? E eles foram muito felizes, né? Um curso lá estruturado em 50 horas aulas, como eu falei, primeiro no Brasil, e possibilitou aos oficiais, né, alcançar exatamente aquele preparo para atuação na função de juiz militar. A minha palestra aqui ela vai ter 2 focos. O primeiro, né, explicitar, trazer as funções aí que são próprias do juiz militar, né, do oficial que atua como juiz militar, na condição temporária de juiz militar, e também, veja, despertar a importância para o preparo dessa atuação. Porque uma questão é sabermos o que o juiz militar vai fazer. Outra, né, é indagar se o oficial que for sorteado para atuar no Conselho de Justiça, né, especial permanente, se ele tem a capacitação, se ele está preparado para atuar. E eu vou confessar para os senhores aqui que, em 28 anos de atuação, toda renovação de conselho, ou todo sorteio de um conselho, seja ele especial ou a renovação do permanente, os oficiais chegam ali realmente preocupados, né? Preocupados, primeiro, o que vão fazer, como fazer, né? E eu, particularmente, né, eu vou até dividir com os senhores aqui uma prática que faço nesses 28 anos. Toda mudança de trimestre, toda mudança de conselho, eu preparo ali, já tenho um material pronto, hoje até gravado, com a questão da pandemia, né, da comunicação à distância, ficou mais fácil até, fazer uma aula magna, né, já até ficou, é muito conhecida essa prática lá em São Paulo, minha, né, pessoal, para os oficiais. Então, essa aula que eu até carinhosamente entendo que é um verdadeiro supletivo, né? Ela visa exatamente trazer todos os conhecimentos de academia militar que os oficiais já possuem, mas estão afastados porque estão na área operacional, estão no poder executivo e agora vão integrar o poder judiciário, né? E nessa abordagem, né, nós conseguimos ali trazer o que é de essencial, o que eles vão vivenciar em 3 meses.
né? É lógico que um trabalho mais elaborado mereceria um curso, e aí a Polícia Militar do Acre conseguiu esse estágio, né? Essa iniciativa do Acre foi tão boa que ela repercutiu na JMU, na Justiça Militar da União, né? Eu soube até que um promotor de justiça foi conversar com o presidente do STM acerca dessa inovação, né? E aqui também eu trago um terceiro modelo, vamos colocar assim, da preparação do oficial para exercer as funções de juiz militar, né? O estado de Minas Gerais, nós temos aqui vários oficiais, coronéis, né, presidentes de associação, inclusive de Minas Gerais, né? Então, o TJM de Minas Gerais, ele tem um curso também, né, para aqueles oficiais que são sorteados a cada 3 meses, eles fazem um curso na escola judiciária, lá, ou judicial do Estado. Então, são 3 modelos, né? O modelo que eu adoto particularmente, iniciativa minha, preocupado com os oficiais que estão chegando, precisam estar alertados, preparados, né, ter as ferramentas que eles vão usar durante 3 meses ou durante o processo. Essa iniciativa aí da Polícia Militar do Acre e lá de Minas Gerais, então. São os 3 modelos aí que a gente apresenta. Bom, agora sim, né, fizemos um breve aquecimento aí para entrar agora no tema, o tema que nós vamos aí desenvolver, né? O tema, então, envolve as atribuições do oficial como juiz militar, né? E a primeira fala que eu coloco aqui é a seguinte, veja, não há de se falar justiça militar sem a presença, sem a atuação do juiz militar. A justiça militar, né, desde os seus primórdios, e a gente vê isso na história, vai a Roma, etc., né, surge a figura do escabinato, nós vamos perceber que a essência da justiça militar, ela se faz exatamente com a presença dos juízes militares. A questão do juiz de direito, veja, né, até porque nós estamos falando de um órgão do Poder Judiciário, ela vai ser, sim, obrigatória, mas ela não é a característica da justiça militar, né? O juiz de direito, sim, ele vai enriquecer, ele vai direcionar, ele vai dar toda a tranquilidade para os juízes militares desenvolverem as suas atribuições, essa é a concepção que eu tenho por parte do juiz de direito, né? Todavia, né, o que vai marcar a atuação da justiça militar é exatamente a preocupação, a atuação, a valoração, a pesquisa e a decisão do juiz militar. Então, veja, com esta fala eu quero dizer o seguinte, né, e eu sou muito conhecido, né, nesse ponto, né, fiz um livro, escrevi vários artigos sobre o tema, eu sempre prestigiei a figura do juiz militar, sempre. Por quê? Porque, efetivamente, se pensar o contrário, veja, se a gente não pensar em valorar a atuação do juiz militar, então, veja, né, nós seríamos aí tão igual à justiça, às outras justiças existentes, a justiça comum, né? O que diferencia a justiça comum e militar? É exatamente o quê? A presença do colegiado, do escabinato, evidente, da legislação especial que vai ser tratada. Bom, e aqui, veja, quando nós vamos falar aí em termos de atribuição, nós precisamos lembrar 2 conselhos que vão receber os juízes militares sorteados, ou seja, né, o oficial da PM ou do Corpo de Bombeiros, uma vez sorteados, São Paulo nós temos um sistema informatizado, né? Então, seguindo a lei de organização judiciária, os oficiais, né, são sorteados eletronicamente para compor os conselhos das auditorias. Nós temos 3 auditorias criminais em São Paulo. De tal sorte, então, que os oficiais atuarão no Conselho Permanente de Justiça a cada 3 meses ou em N conselhos especiais que possam surgir ao longo do ano, né? Então, cada juiz de direito, né, isso acontece no Brasil, ele preside 2 conselhos, o permanente, né, esse sempre vai existir, e, eventualmente, os especiais de acordo com o número de processos contra oficiais. Então, é dentro desse ambiente que a gente vai trabalhar.
Bom, e falando em atribuição do juiz militar, nós não poderíamos deixar de trazer aqui para todos, né, para este seleto público aí que nos ouve, né, a estrutura da justiça militar no Brasil, né, e nós vamos ver que ela tem muita característica, né, igual, né, e pequenas diferenças. Então, no âmbito da JMU, e eu não vou falar da JMU, apenas uma passagem aérea aí, nós vamos ter o Superior Tribunal Militar como órgão de segunda instância, né, e as auditorias militares nas circunscrições militares no Brasil. Tá? Essa é a estrutura no âmbito da JMU. No âmbito da JME, nós vamos ter modelos diferenciados, que eu tentei reduzir aqui, trazer para tentar demonstrar quais são esses modelos no Brasil. Cada unidade da federação vai se enquadrar num modelo desses. Então, começando pelos estados que possuem o Tribunal de Justiça Militar, Rio Grande do Sul, primeiro deles, depois São Paulo e, em terceiro lugar, Minas Gerais, nós temos como órgão de segundo grau o TJM. Né? Nos demais estados, inclusive aqui o de Santa Catarina, o órgão de segundo grau é o TJ, correspondente. Isso tem uma significância importante. Por quê? Veja, uma coisa é a gente abordar a matéria sendo tratada dentro de uma área especializada, né, de juízes de primeiro e segundo grau. Outra é a gente tratar de uma matéria que é tratada em primeira instância pelo escabinato, em segunda instância por juízes civis, no caso o TJ. Né? E a gente vai ver uma variação de interpretação que também é toda compreensível. Né? E, finalmente, veja, analisando dois estados, né? O estado do Acre, que eu citei, e trazendo aqui, analisando a realidade de Santa Catarina, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a JME aqui nesses dois estados, em relação ao Acre. Nós temos uma auditoria militar no estado do Acre, que faz júri, primeira e segunda fase, tá? O juiz de direito lá, então, ele trabalha no júri, e ele também trabalha com as questões judiciais militares, né? Então, é uma vara mista. Isso se repete em vários estados da federação. Por exemplo, o Piauí tem a mesma estrutura, tá certo? E né, a gente poderia citar mais aí uns 5, 6 exemplos. Tá? Agora, aqui em Santa Catarina, né, estado privilegiado, primoroso como é, nós temos aí uma auditoria militar especializada, porque a auditoria militar, que tem lá um juiz de direito, né, esse juiz de direito ele pertence à justiça comum, mas, pela lei de organização judiciária, ele é designado para, juntamente com o colegiado, cuidar da matéria criminal militar. Né? Isso também gera uma diferença. Né? O juiz que trabalha com crime comum e crime militar, né, é muito propenso a aplicar institutos do comum que não existe no militar, e fica uma coisa complicada. Né? O juiz que trabalha especializadamente, né, ele é muito mais preciso na sua abordagem sobre a matéria. Né? Isso a gente vê no Brasil, eu vou demonstrar isso a seguir. Então, vamos aí já trazer uma grande diferença entre a atuação do juiz militar em relação, né, à justiça comum. Evidente que as diferenças entre justiça comum e justiça militar são muito grandes. Né? Há aqueles que entendem que a justiça militar é muito rigorosa. Outros que entendem que a justiça militar é muito justa. Veja, rigor e justiça não são incompatíveis. Né? E nós vamos perceber que nessa frase, é uma frase de um estadista francês, né, no século passado, 1915, o Georges Clemenceau, e ele diz exatamente assim: assim como há uma sociedade civil fundada sobre a liberdade, há uma sociedade militar fundada sobre a obediência. O juiz da liberdade não pode ser o juiz da obediência.
né? Então, veja, esta frase por si só, ela permite uma grande reflexão, né? Eu já vi magistrados aí que atuam na justiça militar criticando essa frase, né? Mas eu confesso para vocês, essa frase tem muito de real, né? Mesmo com a nossa Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito, né, os princípios aí da nossa lei maior, veja, esta frase, ela continua, sim, valendo. É lógico que com temperos, né, porque a Constituição Federal vai trazer princípios constitucionais, regras, diretrizes, que não podem ser olvidadas, mas nós não podemos perder e nem deixar passar despercebido a essência da justiça militar. Porque a justiça militar, ela se calca, né, ela protege, ela recupera aquela violação aos bens jurídicos mais caros das instituições militares, que são a hierarquia e a disciplina. E aí eu dou um exemplo. Veja, já aqui levando para as atribuições do juiz militar. Quando nós vamos avaliar, por exemplo, a necessidade de uma prisão do militar em relação ao crime que ele praticou, veja, a ótica no processo penal militar, ela é muito diferente do processo penal comum. Porque se nós formos pensar em termos dos valores do processo penal comum, nós deixamos escapar esta parte da hierarquia e disciplina, né? Por isso, então, que volto a dizer, eu sou, né, um defensor desse pensamento, né, com temperamentos, evidentemente, mas há uma diferença muito grande, né? E vou mais longe. Pegamos aqui, no canto esquerdo, a Lei 9.099, de 95, que trouxe aí no Brasil, né, por diretriz constitucional, lá no artigo 98, inciso 1, da Lei Maior, trouxe os benefícios aí da Lei 9.099, né? Ou seja, a lei que cuida dos pequenos, da solução, da disciplina, dos crimes de pequeno potencial ofensivo, né? Veja, esta lei, ela teve uma aplicação pequena no âmbito militar, cerca de 4 anos, até que houve uma proibição, por iniciativa, inclusive, das Forças Armadas, os comandantes das Forças Armadas, junto ao Presidente da República, uma mensagem ao Congresso Nacional, e esta lei, ela é proibida de ser aplicada no âmbito militar, né? Essa é uma característica, né? Se o juiz não perceber a importância dessa proibição, né, porque valores como a hierarquia e disciplina eram afetados em virtude dos benefícios que podiam trazer para o infrator, né? Por isso que ela foi proibida no artigo 90-A lá da lei, né? E um segundo exemplo, para não estender muito aqui essa questão, o pacote anticrime, ele trouxe para o Brasil uma grande inovação, aliás, trouxe várias, né? Mas ele trouxe o acordo de não persecução penal. Então, veja, a questão que se coloca, e isto foi muito debatido aí no ano de 2020 e até mesmo 2021, né? Nós, inclusive, lançamos uma obra nesse sentido, o acordo de não persecução penal, com 9 autores no Brasil, né? Então, depois, quem se interessar, pode ter acesso a essa obra pela editora Dia a Dia Forense. E aí, veja, então como é que fica a questão do ANPP? Veja, alguns estados da federação resolveram aplicar este benefício aos infratores militares. Então o sujeito lá confessava que ele havia praticado o crime militar, né, e havia lá um acordo de tal sorte que isso impede a denúncia. Tá, mas a maioria dos estados da federação, inclusive a JMU, entendem, e eu também vou nessa linha, que o ANPP é incompatível com a legislação penal militar. Tá? Então, veja, esses 2 pequenos exemplos, né, frente a esta sábia frase do Clemenceau, elas, né, nos dão bem aí os parâmetros aí da diferença entre uma justiça e outra. Pego aqui o Tribunal de Justiça do Acre, né,
apenas porque já toquei nesse assunto, e nós vamos ver aí, como eu havia afirmado, lá o juiz de direito, ele também atua no júri. Primeira fase, juiz singular, segunda fase, tribunal do júri, né? E lá ele preside, o juiz de direito, o conselho de sentença, né? Serão ali os julgadores, os jurados. Por que eu estou trazendo essa questão aqui? Porque ela é muito apropriada para a gente refletir sobre isso, né? Estou dando um exemplo aqui do Acre, poderia trazer de outros estados também. Mas veja, que ponto em comum nós temos com a auditoria militar lá também do Acre, né? Nós temos o mesmo juiz de direito presidindo o Conselho de Justiça, seja o permanente, seja o especial. Muito bem, e aí, veja, os julgadores serão os juízes militares. E aqui eu lanço a primeira indagação, ou a primeira afirmação. Nós não podemos confundir o jurado com o juiz militar, né? É um erro primário quem fizer esta confusão. O jurado, né, é uma pessoa leiga, não precisa nenhuma qualificação e é sorteado para atuar no Tribunal Popular. Diga-se de passagem, para decidir os crimes mais graves da humanidade, que são os crimes dolosos contra a vida. Já o juiz militar, ele tem uma qualificação diferenciada, ele é um profissional de segurança pública, né? Ele é um profissional, e ele vai, pelo juízo hierárquico, conhecer exatamente dos processos, das condutas dos seus subordinados. Logo, enquanto o jurado simplesmente se manifesta monossilabicamente, sim ou não, em virtude dos quesitos lá realizados pelo juiz de direito, no âmbito militar, o juiz militar, ele decide a questão ao lado do juiz de direito pelo voto. E se a gente for examinar um escabinato com 4 juízes militares e um juiz de direito, nós podemos ter aí um 5-0 na votação, um 4-1 ou um 3-2. Então, o legislador, né, previu tudo isso. E previu mais. Previu, inclusive, a forma de votação. Eu costumo sempre alertar os oficiais que vão trabalhar na Justiça Militar, nos meus conselhos, para estes aspectos. Veja, nós estamos falando de funções a serem exercidas pelo juiz militar. Então, esta é uma questão que reputo altamente importante. Agora, outra questão interessante. O juiz de direito, no júri, no Tribunal Popular, ele preside os trabalhos e não decide, não vota. Na verdade, o juiz de direito, como manda a lei, ele vai, sim, dirigir processualmente os trabalhos e, ao final, ele vai elaborar a sentença, com base, né, no resultado, na votação dos jurados, que é realizada em sala secreta, sob sigilo, né? E não há necessidade de fundamentação. Já no âmbito militar, né, este mesmo juiz de direito, nós estamos pegando aqui o caso do Acre, né, aproveitando aí o Major Jamison Neri aí, que nos propiciou aí essa oportunidade lá de falar no curso, né? Ele vai presidir o Conselho de Justiça e ele é o primeiro a votar. Em seguida, votam os juízes militares. Então, este detalhe de procedimento faz toda a diferença. Veja que o primeiro voto é dado pelo juiz de direito, né? Aquele que prestou um concurso é o juiz togado. Isso no âmbito militar. No âmbito lá do júri, o juiz de direito não vota. Ele apenas dirige os trabalhos. Então, é mais uma confirmação de que a gente não pode confundir o jurado com o juiz militar, né? Muito bem. A experiência, então, trazida nessa iniciativa do Acre, né, de capacitar os oficiais para o exercício da função de juiz militar, inclusive, né, alcançando até um brevet, né? Brevet esse que é utilizado pelos oficiais que aí realizaram este curso. Foi realmente uma iniciativa em 2021,
E ela teve como escopo, acho fundamental isso, sejam naqueles 3 modelos que eu apresentei, capacitar os oficiais para esse tipo de exercício, na função. Né? O oficial, ainda que ele seja bacharel em direito, ainda que ele seja, né, o contor do direito, né, as próprias atividades que ele exerce no Poder Executivo vão estar muito distantes daquela que ele vai realizar no Poder Judiciário. E aí nós lançamos aqui uma outra diferença. Veja, o juiz militar é um juiz temporário, deixa o Poder Executivo, né, por 3 meses, no caso permanente, ou durante todo o processo no especial, para atuar junto ao Poder Judiciário. Né? Então, nessa condição, ele é juiz, não é jurado, ele é juiz militar. Muito bem, essa então é a característica, né, que ocorre em todo o Brasil, por efeito da Constituição Federal, por efeito das leis de organização judiciária, ora envolvendo oficiais da Polícia Militar, ora envolvendo oficiais do Corpo de Bombeiro Militar. Muito bom. Como nós estamos falando de atribuição dos juízes militares, é importante também nós trazemos aqui a legislação, a ferramenta de trabalho que ele vai ter que lançar mão. Tá? Então, há um primeiro olhar pela nossa lei das leis, a Constituição Federal, né? Vamos aí ao artigo 5º da Constituição Federal, onde vai trazer aí, né, princípios aí fundamentais, diretrizes que vão interferir no procedimento processual, seja comum, seja militar, né? E que o oficial precisa o quê? Precisa estar sensível, precisa ter esse olhar, né? A função do juiz é sempre uma função de garantir a aplicação da lei. É sempre uma função de garantir o quê? Os direitos previstos na Constituição Federal. Né? Se ele vai condenar ou ele vai absolver, esta é uma questão concreta de mérito. Mas ele não pode nunca deixar de observar o mandamento legal, o ordenamento jurídico. Né? Nesse ponto, a Constituição Federal, né, traz aí regras e também princípios que são inafastáveis. Por exemplo, vamos tratar aí da questão da prisão no Brasil. Como que alguém pode ser preso no Brasil? Né? Em 4 hipóteses. 2 relativas ao civil, 4 envolvendo o militar. Isso está previsto onde? Lá no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Né? E diz a Constituição Federal que alguém pode ser preso somente por ordem escrita e fundamentada, né, da autoridade judiciária competente. E olha quanto requisito para alguém ser preso por um juiz. Né? O juiz do trabalho não pode decretar prisão, o civil não pode decretar prisão. Né? Então não é qualquer juiz que pode decretar a prisão de alguém. Mesmo assim, precisa ser escrita essa decisão e de maneira fundamentada. Né? Ou a hipótese de flagrante delito. Então essas são as 2 hipóteses que envolvem todos os cidadãos. Né? Mas ficam restritas aos civis, porque os militares ainda têm mais 2 hipóteses. Né? A hipótese da transgressão disciplinar e também a prisão decorrente dos crimes propriamente militares. Então veja que a lei maior se preocupou com isso. Né? A questão da liberdade provisória. Veja, eu falei da prisão, agora vamos falar da liberdade provisória. Né? Diz a lei maior que ninguém será mantido preso se tiver o quê? Direito à liberdade provisória, com ou sem fiança. No âmbito militar nós não temos fiança. Né? Nós temos o Instituto da Menagem, pouco utilizado, até mesmo pouco conhecido, lá no artigo 263 e seguintes do CPPM. Né? Recentemente eu apliquei menagem para 4 policiais militares que ficaram recolhidos mais de 4 meses numa unidade. Isto porque o comandante abriu a unidade para que eles cumprissem a prisão que é genuinamente militar e é uma característica própria dos militares. Né? Fica difícil entender por que os comandantes, né, não abrem o seu quartel
para que o seu subordinado fique ali recolhido, preferindo que eles fiquem recolhidos no presídio militar Ramon Gomes. Então, muito embora a questão do crime de pequeno potencial ofensivo seja aplicado de maneira muito exígua no âmbito militar, mas a Constituição Federal acolhe, determina, né, o direito à liberdade provisória. E aí a gente poderia, né, transitar por estas diretrizes constitucionais que nada mais são do que direitos fundamentais. Bom, o nosso principal diploma será o Código de Processo Penal Militar. E aí, uma questão muito interessante. Eu posso aplicar o Código de Processo Penal Comum nas questões processuais, lá na auditoria militar, nos crimes militares? Veja, podemos sim, desde que isso seja possível. E o Código de Processo Penal Militar, lá no artigo 3º, ele autoriza, sim, a aplicação analógica, né, ou a aplicação jurisprudencial, para suprir a lacuna existente no CPPM. E aqui eu volto no slide anterior. O ANPP criado pelo pacote anticrime, ele trouxe essa novidade para o processo comum, para o crime comum. Ele não trouxe essa novidade para o crime militar. Veja, se isso existe no Código de Processo Penal Comum, eu posso aplicar no âmbito militar? Resposta aqui na minha visão: não dá para aplicar. Por quê? Aplicar o ANPP seria a gente desconsiderar os valores militares, seria desconsiderar a legislação militar, e pior, né, seria aplicar um benefício onde não existe, não comporta analogia. Então eu trago essas questões aqui para a gente refletir. E finalmente o Código Penal Militar. É outro diploma fundamental que vai ser aplicado. Então o juiz militar vai ter que ter esses diplomas em mãos, né? Com relação ao Código Penal Militar, aqui eu já abro um parênteses. Por efeito da Lei 13.491/17, o que nós tivemos então a partir de sua edição? Nós tivemos uma ampliação dos crimes militares, né? Eu já vou falar da nova classificação dos crimes militares. Mas nós tivemos no Brasil o que eu acabei denominando, né, e esta minha denominação acabou sendo acolhida no Brasil, os crimes militares por extensão. Então veja, a possibilidade de nós termos um crime comum que episodicamente, acidentalmente, quando praticado por um militar de serviço, agindo em razão da função ou no interior do quartel, nessas 3 hipóteses, teria uma quarta também, quando atentar contra a instituição militar ou contra a ordem administrativa militar, portanto são 4 hipóteses, nós termos um crime comum que agora se torna militar. Isso é muito importante, né? Alguns autores até entendem que com a Lei 13.491/17, né, se extinguiram os crimes impropriamente militares. Outro grande erro, porque se o crime é impropriamente militar, nós vamos ter regras claras no próprio Código Penal Militar, artigo 9º, para dizer quando um furto, quando uma falsidade ideológica, quando uma lesão corporal é um crime comum ou é um crime militar. Então veja, esses crimes estão previstos nos 2 códigos. Agora nós vamos ter, né, centenas de infrações penais que não são previstas no Código Penal Militar, e aí sim são alcançados pela extensão da 13.491/17. Então os crimes de abuso de autoridade, os crimes aí da nova lei de drogas, né, os crimes automobilísticos lá do CTB, e outros crimes também previstos no Código Penal Militar que não são previstos no CPM. Então, essa categoria de crimes, né, não se confunde com crime impropriamente militar. Bom, avançando agora, já que nós sabemos, então, que o juiz militar vai ter toda uma particularidade, né, peculiaridades para agir nessa função, nós vamos também chamar aqui a atenção, trazer este dado para reforçarmos tudo o que falamos, que é exatamente a previsão do juiz militar no nosso ordenamento jurídico. Isso é muito importante. Veja, a nossa lei maior,
tratou do juiz militar lá dentre os órgãos do judiciário, artigo 92, quando diz, né, que são órgãos do judiciário os tribunais e juízes militares. Então veja, nós não podemos deixar passar despercebido esse tratamento. Também lá no artigo 122, inciso 2, a JMU é composta de tribunais e juízes militares instituídos por lei. Quer dizer, é a Constituição que autorizou a estrutura da JME ter juízes e tribunais militares. No âmbito da JME, aí sim nos interessa diretamente, né, o artigo 125, parágrafo 3º, ele estabelece que, em primeira instância, em primeiro grau, a justiça será constituída de juízes de direito e pelos conselhos de justiça, aqui incluídos os juízes militares, seja o conselho permanente, seja o conselho especial, de acordo com a lei de organização judiciária. Muito bem. A JME, então, terá como legislação, e isto o juiz militar precisa saber, precisa conhecer, para ele ter uma tranquilidade, né, no seu atuar na justiça militar, que, né, a Constituição Federal, a lei maior, vai prever a sua figura, né, e até mais, a própria Constituição Federal vai trazer, inclusive, a competência do juiz militar. Voltamos lá no artigo 125, parágrafo 5º, e nós vamos ter exatamente a competência do juiz militar. Veja, a Constituição Federal estabeleceu isso. Enquanto o juiz de direito, na matéria criminal, vai processar e julgar os crimes em que haja vítima civil, os juízes militares vão processar e julgar todos os outros crimes, excluídos os de competência do juiz de direito. Tá? Então, esta regra, veja, ela foi trazida pela lei maior. No âmbito estadual, a JME também ela é prevista no âmbito da Constituição Estadual, que normalmente repete os termos da federal, né? Mas vale lembrar. E aí sim, né, uma legislação que é minudente, que vai trazer peculiaridades, né, que vai trazer efetivamente as atribuições do juiz militar, está na lei de organização de cada unidade da federação. Né? Então, nesse ponto, a gente precisa trazer isso para discutir. As atribuições da auditoria militar, nós já vimos os modelos aí diferenciados no Brasil. Na matéria criminal, envolvem dois órgãos jurisdicionais. Primeiro, o juiz de direito. O juiz de direito, por força do artigo 125, parágrafo 5º, ele processa e julga os crimes militares com vítima civil. Ele preside o Conselho de Justiça, né? E ele também realiza uma atividade mais ou menos recente, que é a audiência de custódia. Veja, os juízes militares não vão participar da audiência de custódia. Quem faz a audiência de custódia é o juiz de direito. Né? Esse é um lado, um órgão judicial em primeira instância. Em segunda instância, os conselhos de justiça, esses que vão envolver o juiz militar. Né? Então, passamos a detalhar, então, as atribuições do juiz militar nos conselhos de justiça. O artigo 25, eu já aqui me referi, né? Não preciso repetir, né? É a referência maior que nós temos. Né? Então, isso é importante saber durante o processo? Sim, porque nós vamos ter crimes conexos, né? Crime de competência do juiz singular e crime de competência do colegiado. Como fazer? Como será o procedimento? Eu posso fazer perguntas, por exemplo, se o crime não é de minha competência? Olha que questão interessante para a gente refletir. Né? Isso tudo ocorre. Né? Muitas vezes eu desclassifico um determinado crime, e ao desclassificar um determinado crime no julgamento, aquele crime que era de competência do colegiado passa a ser do juiz singular, ou vice-versa. Então, são questões interessantes que acontecem. Muito bem, o Código de Processo Penal Militar e a Lei de Organização Judiciária que eu já falei.
vamos trabalhar o juiz militar novamente. Eu já disse lá no início que a existência, a essência da justiça militar se faz não em virtude do juiz de direito, não em virtude da legislação especializada militar, mas única e exclusivamente pela presença do juiz militar. E aquele, então, que é a base e a justificativa da justiça militar. O juiz militar é um juiz temporário. O que significa isso? Ele não é vitalício, tá? Ele é sorteado, ele toma posse, ele presta um compromisso, ele atua durante um período determinado no poder judiciário, né? E depois, ao final, ele retorna para o poder executivo. E com uma grande vantagem: não há ônus para o Estado. Nós tínhamos uma figura, os senhores vão lembrar, que era o juiz classista no âmbito da justiça do trabalho. E essa figura de juiz classista criou aí uma centena de sindicatos. Tinha sindicato para tudo, a gente vai lembrar aí a tal. E era uma verdadeira disputa para ter um juiz classista ali, pelo sindicato, etc. E isso foi extinto constitucionalmente, não existe mais o juiz classista. Mas nós temos, desde a Constituição do Império, o juiz temporário, o juiz militar. Por isso, talvez aí, na minha visão, nós devemos aplaudir essa iniciativa da COR de ter trazido esse tema para a discussão. E aí sim, estendendo aí a tudo que nós falamos. Bom, já afirmei, o juiz militar não se confunde com o jurado, essa é uma questão básica, essencial. Por quê? Porque se o juiz militar for atuar como jurado, o que vai acontecer? Ele vai dizer sim ou não. Na hora de decidir a respeito de uma liberdade provisória ou não da prisão, ele vai dizer sim ou não. Em relação ao quê? Ao voto do juiz de direito, que é o primeiro que vota? Não tem sentido isso. Eu até costumo provocar os meus juízes militares, eu digo o seguinte: olha, aqui vocês têm independência, por isso que nós estamos aqui preparando, enfim, para vocês exercerem a função, e vocês devem dignamente corresponder àquelas expectativas da instituição militar, porque as questões mais caras, que são aquelas mais graves, que venceram o regulamento disciplinar, chegam na justiça militar como crime, e vocês precisam decidir, de maneira imparcial, de maneira consciente, e isso, nessa jornada nossa, nessa preocupação, tem dado muito certo. Bom, o juiz militar, ele vai ladear o juiz de direito. E aí é interessante, porque nós temos um juiz de direito, 4 juízes militares. Isso significa, então, que a probabilidade do juiz militar vencer o voto do juiz de direito é muito grande. Só que, na prática, o que acontece? Normalmente, as decisões são muito homogêneas. Há voto de divergentes? Há. E é importante existir o voto divergente. O juiz militar tem, segundo a Constituição e segundo a lei, a garantia de votar divergente. Agora, para votar divergente, ele precisa estar preparado. Para votar divergente, ele precisa saber o que está fazendo. Porque se ele estiver inseguro e não estiver preparado, ele vai seguir a lei do mínimo esforço aí e vai acompanhar o juiz de direito. Isso é muito frustrante, principalmente para o réu. Os senhores imaginam o que eu estou falando? Por quê? Porque na dinâmica da atividade militar, seja aí no Corpo de Bombeiros, seja na Polícia Militar, o número de ocorrências que nós atendemos, enfim, diferenciada, nos podem levar, em determinada circunstância, a nossa condição de estar sendo processados. Aquela nossa conduta, não agir ainda que corretamente, o sujeito está sendo processado. Então, aquele conselho, aquele juiz que vai examinar aquela conduta do profissional subordinado, precisa ter uma série de cautelas, uma série de preocupações, valores, a deontologia militar,
Agora, se eu for pensar como jurado, ou se eu for pensar como juiz da comum, eu vou deixar de lado todo esse ambiente, né? É por isso que não dá para conciliar, né? Finalmente, né, a atuação do juiz militar vai se fazer sob a presidência do juiz de direito, tá? Isso é importante, porque o juiz de direito, ao presidir os trabalhos, ele é técnico, ele prestou um concurso, ele é especializado, né? Ele vai resolver muita coisa. Só que detalhe, o voto, a decisão é sempre colegiada, né? E o veredito vai resultar da maioria dos votos. É por isso que a lei previu a divergência de votos. Muitas das vezes, lá eu com o conselho, nós temos divergência, né? Já fiquei vencido algumas vezes, né? Colegiado por 3-2, ou até 4-1, mais raro, mas também já fiquei vencido. E isso nos leva a uma reflexão, né? É bacana atuar na justiça militar, eu entendo isso, porque é uma justiça muito justa, né? Pode ser que um juiz se engane, ou dois, mas todos vai ser muito difícil. Então pensem nisso, né? Ser juiz militar é se preparar para uma atividade extremamente honrosa no Poder Judiciário, e ali eu não posso fazer um papel de figurante, de segunda linha, né? Muito bem, o juiz militar precisa ter postura, então. Essa postura, Jorge César de Assis, né, um dos maiores juristas que nós temos no direito militar atual, né, capitão também da Polícia do Paraná, eu sou capitão de São Paulo, nós somos amigos, conversamos, temos obras juntas. Esta obra que será sorteada hoje, dos crimes dolosos contra a vida, né, fizemos sob a coordenação dele, são 10 autores, enfim, é algo que neste congresso aqui a gente não pode deixar de comentar. Mas o Jorge César de Assis, ele tem uma frase muito interessante, né, genuína, por sinal. Aliás, ele é cavalaria, né, eu brinco com ele, isso é típico do cavalaria. Ele diz o seguinte: o juiz militar não pode ficar sentado e em posição de sentido quando vai votar. É a pura realidade, né? Ali ele é juiz, ele tem a liberdade de perguntar, ele tem a liberdade de indagar, ele tem a liberdade de discordar. É por isso que, né, a decisão tem que ser o quê? Fundamentada, né? E para realizar essa atividade, eu preciso preparar o nosso juiz militar. Além de conhecer as atividades, preparar. Segundo lugar, veja, o juiz militar, ele é sorteado e presta um compromisso público. Qual é o compromisso público? Lá do artigo 400. Né? Prometo, né, atuar, né, conforme a prova dos autos e a lei. Então, veja, o parâmetro do juiz militar é a prova dos autos e a lei. O jurado não precisa atuar sob esses parâmetros. O jurado não precisa fundamentar o voto. O jurado se recolhe a uma sala secreta e diz sim ou não. E ninguém fica sabendo quem foi o jurado daqueles 7 que votou assim ou assado. É uma garantia constitucional. A sala secreta existente, né, antes da Constituição de 88, para a área militar, foi abolida. Não existe mais, né? Então, os julgamentos são públicos. E por isso tem que ser motivados, né? Cara a cara com o réu, cara a cara com as partes, Ministério Público e Defesa. Finalmente, o juiz militar, ao longo do processo, ele vai ter que valorar a prova. Aqui está, talvez, uma das maiores atribuições do juiz militar. Ele colhe o depoimento, ele estuda o depoimento colhido por outro conselho, ele analisa, ele contextualiza aquela realidade, se a testemunha realmente viu, se viu direito, se tem uma tendência para favorecer, se tem uma tendência para prejudicar, e é com base na prova boa, aquela que ele vai selecionar, que ele vai decidir. Então, a valoração da prova é muito nítida na regra do artigo 297 do Código de Processo Penal Militar. O juiz tomará convicção pela livre apreciação do conjunto de provas colhidas em juízo,
Veja que aqui o norte do legislador foi prova colhida em juízo. Isso significa o quê? A prova colhida no inquérito vai servir, vai ser importante? Resposta, vai. Só que ela não pode, né, subverter essa regra. Eu não posso pegar uma prova, né, um elemento de convicção na fase inquisitorial e transformá-la, né, numa base para decidir que despreze a prova judicial. A prova judicial é aquela realizada, formada no contraditório, na presença do colegiado, na presença do juiz, na presença do Ministério Público, do advogado, né? E, finalmente, na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância. Eu tenho até um artigo interessante, porque essas questões levam a muita reflexão. E eu gosto de, nessas reflexões, acabar escrevendo. É por isso que tenho mais de 120 artigos publicados aí, a maioria deles voltados para a Polícia Militar, né? Podem procurar que vocês vão ter material aí muito grande. E ali eu defendo a aplicação, a importância da prova inquisitorial, né, para a decisão do juiz, só que levando em consideração essas regras, né? Muito importante a gente lembrar isso. Bom, vamos sintetizar o que nós falamos até aqui. Em 2 momentos, o juiz militar vai atuar, seja na instrução, colhendo prova, ouvindo pessoas, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, interrogando o réu, né? Ele vai decidir em vários momentos, como a liberdade provisória e na prisão preventiva, e ele vai decidir todos os incidentes que ocorrerem. Por exemplo, um aditamento durante o processo, né? Uma exceção de falsidade, uma exceção de suspeição ou de impedimento. Veja, isso vai levar a uma decisão por parte do juiz militar, né? É difícil prever tudo, mas... e julgar o réu. No julgamento, né, que é a segunda etapa do juiz militar, ele vai julgar o réu. Muito bem. No julgamento, especificamente, e aí nós abrimos um outro parênteses, o juiz militar vai decidir questões preliminares. Surge vez ou outra a parte lá, normalmente da defesa: excelência, eu quero requerer a anulação do processo, porque a citação foi viciada, porque não foi garantido a ampla defesa em determinada fase do processo, etc. Veja, essa questão, ela é prejudicial ao mérito, então vai ter que ser julgada primeiro. Atribuição do juiz militar. Decidir questões de mérito. Se eu não tiver a preliminar, ou tendo a preliminar, vencida a preliminar, nós vamos aí. O juiz vai condenar, vai absolver ou vai desclassificar o quê? O crime. Então ele tem que estar preparado para essas hipóteses. É o que diz lá o artigo 437 do Código de Processo Penal Militar, né? Se ele condenar, atento, atribuição do juiz militar, ele vai definir a pena. Para definir a pena, eu preciso saber como é que faz isso, então eu tenho que estar preparado, né? Ele vai definir o regime carcerário, correspondente à quantidade de pena. Ele vai definir a aplicação do sursis, né, a suspensão condicional da pena, se necessário, né? Há hipóteses que vai ser proibido, outras que vão ser permitido. Finalmente, ele decide se o réu preso vai apelar em liberdade, ou se o réu em liberdade vai ser recolhido preso. Então, tudo isso faz parte das atribuições do juiz militar. Veja, nós estamos trazendo aqui de maneira muito genérica as atribuições, né? Porque nós temos que somar particularmente aquelas atribuições da lei, né? E na absolvição, o que vai fazer o juiz militar? Olha que coisa importante. O juiz militar, valorando a prova, o contexto da prova, ele vai decidir se a absolvição vai ser por inexistência do fato, por falta de provas contra o fato, se a infração não constitui um crime militar, né? Se há prova para excluir a autoria, ou se na dúvida, né, eu vou absolver porque não ficou provada a autoria do envolvido, né? As questões de excludente de imputabilidade, de culpabilidade, né?
quando vai ocorrer a insuficiência de provas e quando vai ocorrer a extinção de punibilidade. Então veja, o leque de opções que o juiz militar tem como atribuição é exatamente se preparar, né, verificar os debates entre as partes e aí dar o seu voto independente, voto que ele se preparou e estudou. Muito bem, já estamos finalizando. Aqui 2 obras para trazer para os senhores aquilo que os interessados vão poder encontrar, né? Uma obra primorosa, A Justiça Militar, Aspectos Práticos, né? Com 8 autores, lá de São Paulo, né? É uma obra coordenada pela professora Silvia Ono. E depois, veja, este artigo que o presidente Cel distribuiu para todos os inscritos aqui presentes, eu fico muito honrado com isso, porque todos vão ter o material que eu escrevi, e é mais ou menos recente, né? Coisa aí de 2 anos. Tá? A gente sintetizando tudo isso que nós estamos falando. Então a nossa contribuição aí fica não só na palestra, mas também os nossos inscritos aí. O juiz militar, então, ele integra o juízo hierárquico. Veja, o juiz militar julga o subordinado. Essa é uma outra característica do juiz militar, né? Atua com base no princípio do livre convencimento motivado, ou persuasão racional, que é diferente da íntima convicção. O jurado julga com a sua íntima convicção sem explicitar o porquê. Já o juiz atua com base no livre convencimento motivado. Ele tem que explicar quais são as provas que levaram ele a decidir daquela forma ou de outra forma. Se ele vai condenar por isso, se ele vai absolver por aquilo. O peso do voto do juiz militar, e é uma atribuição do juiz militar, é igual ao peso do voto do juiz de direito. Está aqui a minha afirmação. A importância do juiz militar no colegiado ou no escabinato. A importância da capacitação do juiz militar, né? Também já chamei aí a atenção. Aqui de uma maneira bem abreviada, para não estender muito a nossa fala, nós estamos dentro do horário, os aspectos penais que eu vou ter que ter em mãos ali, me preocupar, trazer no novo ambiente de atuação que é o Poder Judiciário. Os aspectos penais mais importantes. Então, a teoria do delito, conceito de crime, elemento subjetivo, consumação tentativa, culpabilidade, né? A tipicidade, veja, nós temos uma tipicidade hoje binária, né? Porque, inclusive com os crimes militares por extensão, nós vamos precisar ter a tipicidade direta, que é aquela prevista na parte especial do Código Comum Militar hoje, e necessariamente a tipicidade indireta do artigo 9º. Finalmente, as causas de antijuridicidade, legítima defesa, né, estrito cumprimento do dever legal, que isto vai ser levado na valoração e na decisão do voto do juiz. A classificação que eu me referi da justiça militar, dos crimes militares hoje no Brasil, obedece, sob minha ótica, esta estrutura. Veja, crimes propriamente militares, aqueles previstos exclusivamente no Código Penal Militar, os crimes impropriamente militares, previstos nos 2 códigos, o penal e o comum, né? A maioria dos crimes que nós conhecemos, então. E veja, isso tem uma característica, porque se o oficial é bacharel em direito, né, já entra com essa formação, esse oficial estudou o crime comum, mas ele não estudou o crime militar. Então veja, nós precisamos preparo. Nós estamos diante de um ambiente diferenciado. Então, se eu vou analisar um crime comum praticado por um militar, eu vou me ater ao quê? A valoração do crime comum que envolve o civil, ou eu vou ter que valorar aquele crime diante do complexo especializado militar? É evidente que o complexo militar. Tanto é que em trabalhos mais aprofundados, né, eu defendo o seguinte, né? Diante da existência de uma pena incompatível com a parte geral do Código Penal Militar, essa pena deve ser excluída em favor do réu. Exemplo, a multa. Em São Paulo, né, após escrever e defender esta
esta tese, aplicar nos processos ali, o Tribunal de Justiça Militar acolheu essa tese. Hoje nós temos lá mais de meia dúzia de julgados e também fiquei sabendo que o Tribunal do Rio Grande do Sul também tem julgados nesse sentido. Então veja, tudo isso decorre desse fenômeno, né, que são os crimes militares por extensão. Bom, a nova categoria, então, envolve os crimes previstos no Código Penal, não previstos no CPM, e também as leis extravagantes, né? Como eu afirmei, por exemplo, o abuso de autoridade. Nenhum oficial da PM hoje, ou do Corpo de Bombeiros, que pratique o crime de abuso de autoridade, vai ter que responder, ou pode ser sujeito de investigações por um delegado de polícia comum ou federal. Por quê? Porque os delegados de polícia perderam esta atribuição, segundo a Lei 13.491/17. Mas em muitos estados, presidente Celso, o que acontece? Alguns delegados, poucos, entenderam que não, eles continuavam com a atribuição, indiciando oficiais. E aí as associações, a própria ACOR, né, a Defenda PM lá em São Paulo, né, entraram com habeas corpus, né, conseguindo vitórias expressivas na justiça comum, porque os delegados de polícia perderam essa atribuição. Fácil de entender isso. Se nós estamos diante de um Estado de Direito, a lei vigente tem que ser cumprida. Eu posso não concordar com a lei, mas eu tenho que cumprir. Então, qual é o palco de discussão? Você vai lá no Congresso Nacional tentar mudar a lei. Agora, você não cumprir a lei, isso caracteriza, no mínimo, um crime de prevaricação, né? Então, eu não vou cumprir a lei porque eu não concordo com ela. Veja a situação posta em algumas situações aí incríveis, né? Muito bem. Gente, já estamos fechando. A Justiça Militar, então, processa e julga o crime propriamente militar, o crime impropriamente militar, o crime militar por extensão. Aspectos processuais importantes. Busca da verdade real. O juiz militar, na sua atuação, ele tem que buscar a verdade real. É por isso que ele vai indagar as pessoas, mas o porquê isso, daquilo. Opa, que ele vai lembrar que está faltando aqui nos autos um ofício, esclarecimento do comandante, né? A imparcialidade de sua atuação. O juiz, seja ele comum, militar, seja ele juiz de direito ou militar, ele deve atuar de maneira imparcial. Não deve ser tendencioso, deve esclarecer os fatos e deve ter independência na sua atuação. O que significa isso? Mesmo que ele seja um tenente, né, diante de um colegiado com outros superiores, capitães ou majores, ele tem independência interna ali para decidir. O voto dele é garantido pela Constituição. E ele tem que ter uma independência externa, não pode sofrer aí qualquer tipo de influência. Se isso acontecer, haverá crime por quem agir dessa forma. O juiz atua em duas fases importantes, durante a instrução e no julgamento. Uma questão interessante, e essa palestra poderia se alongar. Veja, o juiz militar define a pena. Para definir a pena, ele tem que saber calcular a pena. E quando a gente fala em cálculo de pena, nós vamos lembrar o sistema trifásico. Como eu chego à pena base, como eu chego à pena provisória, como eu chego à pena definitiva. Não há condições de o juiz militar atuar se ele não se preparar. Muito bem. O instrumento de aplicação da lei no caso concreto é o voto do juiz militar, que é individual, que vai depender de motivação, que deve ser coerente, ele deve esclarecer por que ele está votando assim ou assado, ele deve dizer as razões do seu voto, ele deve agir com base no livre convencimento motivado. Motivação do voto. Motivação do voto é um dever do juiz militar, expresso na Constituição Federal. Todos os julgamentos do Poder Judiciário são públicos, e o juiz, ao decidir, tem que motivar o voto. O voto é oral, é público, vai ser registrado na sessão, hoje no Brasil também gravado por decisão do Conselho Nacional de Justiça, todas as audiências, as sessões são gravadas.
Então, imagine, aquele juiz que vai decidir, ele vai ter o seu voto reduzido na ata de sessão por escrito e gravado. E as partes, Ministério Público e Defesa, vão pegar aquele voto e vão esclarecer, olha, o juiz aqui, o capitão, o tenente, o major aqui votou dessa forma. A gente precisa refletir muito sobre isso, né? Na ausência de motivação, o voto é nulo. E aí eu lembro a teoria dos italianos, né? O voto suicida. O que é o voto suicida? O sujeito constrói o seu raciocínio de um lado e a decisão é completamente diferente. Então veja, se você vai absolver, né, as provas vão ter que levar a esta conclusão. Agora, eu não posso nomear provas absolutórias e condenar o final, ou o inverso. Isso é o voto suicida. Acontece, é raro, mas acontece. É uma garantia das decisões das partes. Estamos finalizando aqui 3 obras, dentre muitas aí, mas que têm pertinência com o tema, né? O livro do juiz militar, os temas de direito militar, e esta última obra, Direito Militar, Doutrinas e Aplicações, que é a maior obra de direito militar no mundo. Gente, maior obra de direito militar no mundo. Essa obra de 2011, nós vamos fazer o lançamento dela no final desse mês, o mais tardar em abril. Então já fica aqui essa notícia pela editora Dia a Dia Forense. Tá? Eu agradeço a atenção de todos. Aqui as minhas redes sociais, sempre a gente publica eventos. Publiquei aí o nosso encontro aqui hoje, né? Sempre ali trazemos informações importantes aí na área de atuação. Agradeço a todos e agora me coloco à disposição para perguntas, aqui sob a presidência do Coronel Cel. Muito obrigado. Nós vamos abrir espaço para 2 perguntas. As demais podem ser encaminhadas à corte e serão respondidas oportunamente. Gostaria que quem tiver interesse em realizar a pergunta se manifestasse para receber o microfone das nossas recepcionistas. Doutor Ronaldo. Boa tarde, senhoras e senhores. Doutor Ronaldo Roth, Coronel Edu Pércio, da Reserva do Corpo de Bombeiros, aspirante 86, formado em Direito na Universidade Federal, dezembro de 91. No meu trabalho de CAO na Polícia Militar em 2004, eu também fiz um trabalho, o seu é de 2003 e o meu é de 2004, sobre as atribuições dos juízes militares. Tive alguns embates ao longo da minha carreira, até porque participei várias vezes como integrante, como juiz militar, nos conselhos permanente e especial. E sempre procurei estudar o tema. E como aqui nós temos cadetes da Polícia Militar, temos integrantes de várias unidades da Federação, eu só queria colocar que a vivência da Justiça Militar no Estado de São Paulo, onde nós temos um tribunal de 2º grau, com certeza é um pouco diferente nos estados. E mesmo em Santa Catarina, onde nós temos um judiciário muito atuante, uma polícia militar e um corpo de bombeiros de primeira linha, temos que melhorar alguns aspectos. Quando o senhor disse ali que não há ônus para o Estado, eu quero levantar esse tema, porque no mundo do judiciário, onde existe o subsídio, o juiz de carreira, quando exerce a função do juiz eleitoral, ele tem uma gratificação. Quando ele exerce a direção do foro, ele também tem. Então, eu entendo, a exemplo do Estado de Alagoas, que o militar estadual que foi designado, ele realmente deva exercer, ele perceber essa gratificação, seja paga pelo Executivo, como está no Estado de Alagoas, ou até mesmo pelo Judiciário. Isso nós devemos buscar. Entendo que não devemos ser juízes de 2ª linha, onde o juiz é sorteado e o nome dele vai para uma ata, não vai nem para o Diário da Justiça. Ele tem que ser um juiz onde todos os seus atos estejam publicados no Diário da Justiça do seu Estado, para que ele realmente exerça na plenitude esse mistério de ser juiz militar. E outra coisa, o juiz militar, seja no período, no Conselho Permanente ou Especial, ele tem que ter a inamovibilidade. Cada um, ao longo da nossa carreira, tem a sua característica de seguir em algumas persecuções. E se alguém, por exemplo, está num conselho e simplesmente for transferido,
não há nenhum questionamento. Ele ganhou uma nova missão numa outra cidade e, na realidade, nesse nosso Brasil de diversidades em todos os estados, eu posso transferir alguém simplesmente para tirá-lo de um conselho e o suplente sobe. Então, essa inamovibilidade temporária há que ser buscada. E, além do que, a justa retribuição financeira por esse mistério. Hoje, os senhores comandantes de unidades têm uma gratificação, mesmo tendo subsídios, e o exercício, na minha opinião, da judicatura militar também tem que ser levado em conta nesse aspecto. Fica essa contribuição e está escrito no meu trabalho lá desde 2004, tentando buscar essa visibilidade e esse reconhecimento à Justiça Militar Estadual. Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta do Coronel Pércio, né? Agradeço, quero conhecer sim o trabalho aí monográfico, né? Mas veja, eu concordo com as 3 afirmações aí, né? Eu entendo que a questão da gratificação é uma questão de lei, né? Então, se ela não existe, precisamos ir buscar a lei nesse sentido, né? Não vejo impedimento com relação a isso. Em relação à inamovibilidade, ainda que temporária, também concordo, tá? Aliás, era muito constante, o oficial que era sorteado para ir para a Justiça Militar, ele já era imediatamente transferido pelo comandante, porque o comandante entendia que, né, aquilo causava um problema para a área operacional, então, para resolver o problema dele, ele transferia o oficial, tá? Então, nós precisamos também tratar isso em termos de lei, né? Não pode ficar aí ao sabor de um comandante ou outro. Veja, então, que, né, nós precisamos buscar essa questão. Com relação à publicação dos atos e dos nomes, tal, ela é uma questão discutível, né? Pode até ocorrer, por que não? Né? Mas veja, gente, o que nós estamos aqui discutindo são as atribuições do juiz militar. Pergunto aqui para os senhores, né, com raríssimas exceções do Brasil, né, o coronel fez aí a alusão a Alagoas, né? Nós vamos perceber que o juiz militar, com toda essa importância dada pela Constituição Federal, né, marca a existência da justiça militar, muito pouca representatividade ele tem, talvez exatamente por essa condição temporária, né? Eu me coloco exatamente do outro lado, né, pelos trabalhos que realizei, pela atividade que eu realizo, né, muito honrado, inclusive, de estar à frente dessa discussão. Mas eu entendo compatível, sim, as sugestões, agradeço, né? Isso vai servir para a reflexão das 18 unidades da federação aqui presentes, que vão levar isso para os estados. Quanta coisa não vão levar, né? Podendo, inclusive, criar o curso aí de juiz militar. Mas obrigado a isso, estou à disposição para a próxima pergunta. Boa tarde, Excelência. Capitão Maurício Bijata Ferraioli, turma do CAO 2021, aspirante 2004. Excelência, sobre a competência do juiz de direito, o senhor havia comentado, até eu ia já fazer essa pergunta para o senhor, sobre os habeas corpus que são impetrados, devido a, infelizmente, em São Paulo, nós temos alguns problemas com a Polícia Civil, de teimar em instaurar inquéritos policiais, indiciar alguns oficiais, no tocante à atividade de Polícia Judiciária Militar. Pude observar que a Defenda PM, aqui presente, ela impetrou alguns HCs e alguns foram remetidos lá em São Paulo, né, diferente da maioria dos estados, nós somos iguais Minas, Rio Grande do Sul, que nós temos uma justiça independente, uma justiça separada da justiça comum. A justiça comum em São Paulo, em alguns casos, remeteu esses HC, declararam-se incompetentes para a justiça militar. O senhor hoje vê, após a Lei 13.491, os crimes militares por extensão, ela trouxe essa competência para a justiça militar e a gente poder impetrar diretamente a justiça militar habeas corpus em desfavor de atos da Polícia Civil. O senhor vê que a justiça militar acabou jurisdicionando esta matéria nas ações da Polícia Civil, dos delegados de polícia que teimam em fazer essas ações? Ok, eu agradeço o nosso oficial de São Paulo trazendo essa belíssima questão, né? Veja, examinando assim com muita tranquilidade,
nós não podemos confundir a competência constitucional de processar e julgar os crimes militares com relação ao conhecimento dos remédios aí constitucionais em relação ao abuso por parte de autoridades civis. Veja, primeiro que a Justiça Militar Estadual ela não pode nem processar nem julgar o civil, né? Então ela não teria razão de conhecer de um ato abusivo de um civil delegado de polícia. Já por aí a gente afastaria esta competência. Segundo, veja, porque esses pequenos casos aí que a Comum declinou para a Justiça Militar, naquilo que sei, elas foram devolvidas, né? Então o juízo militar não aceitou isso. Me parece que tem um outro caso aí que já chegou ao meu conhecimento, de um estado fora, né, não São Paulo, onde o juiz, né, que atua na vara mista, ora comum, ora militar, ele conheceu o caso e decidiu reconhecendo o abuso por parte dos delegados de polícia. Mas aí nós precisamos analisar a situação lá da unidade da federação, né? Ali nós temos um juiz de direito designado para atuar na auditoria militar. Mas, grosso modo aqui, em São Paulo, e aí a pergunta bem dirigida, entendo que não há essa possibilidade da Justiça Militar apreciar os casos dos delegados de polícia. Como também, veja, o inverso também é verdadeiro, né? A Justiça Comum também não pode apreciar, né, a competência em casos de habeas corpus, etc., praticado por um oficial da PM em relação à sua atividade de polícia judiciária militar. Isso é próprio da instância constitucional competente. Tá bom? Agradeço e tal. Eu não sei se nós temos mais tempo, mas aí o presidente aí já está preocupado com o intervalo. E eu quero aqui, né, passar a palavra ao presidente, mas novamente agradecer aí, né, essa grande oportunidade. Lembrar aí, gente, veja, a Associação dos Magistrados Militares deixou aí na entrada centenas de revistas de direito militar. Aquele oficial que ainda não conhece a revista, que não assinou a revista, procurem conhecê-la, né, e assiná-la, porque a revista Direito Militar, que é bimestral, ela permite uma discussão, é o direito vivo aí a cada 2 meses, né? E nós temos oportunidade de ter oficiais das polícias militares, do Corpo de Bombeiros militares. Eu estimulo muito isso em São Paulo, né? Normalmente convido os oficiais a escreverem, né? Também de outros estados, integrantes das Forças Armadas, advogados, promotores e juízes. Então fica a dica aí, né? É muito fácil aí assinar a revista. Bom, Dr. Rotti, nós gostaríamos de agradecer o senhor pela sua palestra.